Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a que horas as Muito bem. pessoas vão estar ouvindo, né? A gente está aqui com o Rafael Correia e a Thaís Fernandes, que são diretor e co-diretora e co-diretor do Memórias de um Esclerosado, um documentário que está começando a circular esse ano, né? Passou pelo CinePE, foi premiado no CinePE, foi agora exibido recentemente no Festival de Gramado, e um projeto que passou pelo DOC-SP pela primeira vez em 2018, no Doc Lab, e depois, num segundo momento, no Laboratório de Montagem em 2022, né? E agora, em 2024, temos aí o filme pronto e a gente vai aqui então conversar com Thaís e Rafael, pegando o Memórias como uma espécie de um estudo de caso, né? Bem empírico, desde, digamos, a sua semente, sua ideia inicial de realização, até agora esses primeiros momentos de repercussão, retorno, como as pessoas, né, estão recebendo. Imagino que, por exemplo, o tipo de repercussão de Recife não seja exatamente o mesmo de Gramado, né? Quer dizer, cada ambiente também vai acrescentando novas camadas à percepção dos filmes, né? Então, só para dar aqui uma largada, né, eu diria o seguinte: o filme praticamente começa com uma fala do Rafael anunciando que iniciará, né, uma série de registros semanais sobre o que está acontecendo, né? O que está acontecendo, o Rafael vai falar melhor. É uma esclerose múltipla com a qual ele foi diagnosticado em 2010, tô certo, Rafael? Isso aí, 2010. E em 2016, o filme, então, dá ali seu start com o Rafael dizendo: estou iniciando uma série de registros, né, semanais, para fazer Isso. esse acompanhamento do que estou vivendo. Mas, aí é a primeira questão que eu já coloco, mas, conforme o filme avança, a gente vê que há uma série de registros, né, anteriores a esse de 2016, que estão lá no seu arquivo pessoal, né, no seu arquivo de experiências pessoais, e esses arquivos mostram uma relação muito forte sua, Rafael, com a imagem e com a câmera. E isso vem em algum momento da fala, né, como o cinema sempre te interessou. Aí, meu primeiro levantar de bolas aqui é: dentro desse universo de registros com o qual você já estava habituado, né? E também numa geração tecnológica em que todo mundo é meio portador de câmera, exibidor de imagens, né? E personagem das suas próprias imagens, é, em que momento, Thaís e Rafael juntos, essa soma de registros e esse registro inicial de 2016 pediu para virar um filme? Né? Quer dizer, Hum. em que momento o que eram registros, eu não sei qual era a sua real intenção em 2016, quando você começa o seu registro, mas você e a esclerose, mas em que momento vocês se deram conta de: acho que aqui tem um filme? Porque a impressão que me dá, posso estar errado, mas a impressão que me dá e que me dá em vários filmes que lidam com esses arquivos pessoais, né, é que boa parte do material não era para virar filme, mas acaba se tornando matéria-prima de um filme, né, que vai se organizando como um filme, mas com imagens que não foram pensadas na sua origem para uma exposição dentro de um ambiente do cinema, de festival de cinema, de um certo circuito, né, de prestígio e de, enfim.
que o documentário acaba tendo, né? Uma circulação muito restrita e ele entra nos nichos de prestígio, vamos dizer assim, né? Então a minha curiosidade era essa, assim, quer dizer, quando é que aqui tem um filme a ser feito, Uhum. enfim. É, eu acho uma pergunta super boa. Acho que o Rafa tem que começar falando do registro dele, depois eu, eu entro. É, começou um pouco antes de 2016. Em 2015, eu comecei a fazer histórias autobiográficas, né, ou memórias do esclerosado em quadrinhos. E assim que a Thaís viu, teve uma repercussão bem forte, né, na internet. E, e aí a Thaís me mandou uma mensagem: pô, vamos fazer um filme disso aí. Antes mesmo da gente ver registros de vídeo, né, o start foi a partir da história em quadrinho. E aí depois eu comecei a fazer o registro. E durante a nossa conversa de roteiro, a gente viu que poderia usar as imagens de arquivo. É, eu achei essa pergunta ótima, porque eu acho que, assim, o arquivo, como tu falou, Kleber, tem uma função muito, muito importante no documentário, no geral, né, na história do documentário, e eu acho muito legal a forma que os arquivos do Rafa chegaram no projeto, né? Como ele disse, só para também dar um contexto, né, para quem não nos conhece, eu não fui uma louca que chegou do nada, que disse pro Rafael, vamos fazer um filme, a gente se conhece E há algum tempo, né? a gente é amigo desde 2003, 2004, né? Então, Isso. Então não não é, fui, não chegou, não chegou, oi, olá! eu caí de paraquedas, né? Então, como o Rafa disse, né, os quadrinhos biográficos dele tiveram uma super repercussão. E aí lancei essa ideia, e foi quando a gente começou a conversar sobre. E a gente tinha, o Rafa principalmente, né, tinha uma ideia, várias ideias de imagem que ele tinha, que ele gostaria de ter num filme sobre a história dele. E até eu acho legal dizer isso, que o quadrinho inicialmente, né, Rafa, a gente queria usar como provocador, mas a gente não tinha certeza ainda do quanto ia ser exatamente o filme, né? Que no fim das contas, no processo de fazer, a gente se deu conta que sim, era também, né? Mas Uhum, para mim, assim, como porque eu comecei na montagem, né? Antes de começar a dirigir, eu era só montadora. E para mim, quando o Rafa me entregou aquela sacola com um monte de VHS e a gente também achou. O Rafa fazia muitas viagens por causa dos festivais de quadrinhos e tinha muita coisa em GoPro também, né? Que eu acho que é um material que também. Não sei, Rafa, tu pode falar sobre isso. Também era uma coisa de registro do cotidiano, tu sempre gostou de filmar e também não tinha, assim, uhum, exatamente uma função de virar filme. Então, assim, era uma imensidão de material particular que quando a gente começou a capturar foi assim, meu Deus, temos uma outra camada de filme aqui. E aí acho legal falar isso do processo de roteiro, porque quando a gente sentou para pensar cenas, né? Eu, eu sempre eu fico meio assim de ficar botando um label de gênero, né? Mas eu acho que o Memórias é um híbrido, podemos dizer que é um híbrido, né? Que a gente mistura documentário com ficção. Então a gente tinha muito claro várias cenas ficcionais que a gente queria fazer, mas eu acho muito legal a forma como o arquivo, quando ele chegou no projeto, ele influenciou o roteiro, né, Rafa? Tem uma total. cena que eu me lembrei aqui, também estava fazendo as anotações de coisas para a gente falar, que é a cena das mãozinhas, que era uma Sim, coisa que a gente nunca tinha pensado nisso. E aí a gente achou aquela VHS, que era uma história que vocês tinham feito das mãos, e aí a gente pensou em conectar isso de fazer uma cena, uhum. né? Então as coisas foram se interseccionando, assim. E eu acho que a nossa ideia inicial de usar as imagens de arquivos era muito vaga. Tipo, vamos usar imagens de arquivo, mas o que exatamente? Como é que ela entraria no filme? Isso aí só depois vendo as imagens, né, capturando para ter certeza onde é que cairia. Mas foi assim, vai ter. Como? Não sabemos.
Então só para ficar mais claro, aquela situação do início do registro em 2016, ela já é uma imagem pensada para o filme. Não, talvez, não sei. É que eu É, acho que foi eu, provocado por isso, né? Porque aquela é de 2016, mas as outras todas, São na real, não tem anteriores. como saber o que que Sim, era pro filme, o que que não sim. era, né, Rafa? sim, era mais registro mesmo, não tinha uma intenção, até porque eu fiz na GoPro, né, sem muita qualidade, era mais uma coisa mais pessoal mesmo minha. Sim. Agora, eu estava, antes da gente começar aqui a gravar, estava falando com a Thaís de quando eu tive o contato em 2018 com a escrita do projeto, né? É, o que me chamou a atenção é que tinha uma questão ali do tempo, porque tinha ali um projeto que tinha um caminho ainda, né, a andar até se tornar um filme, um caminho mesmo do tempo, né, de produção de cinema. E, ao mesmo tempo, tinha ali um personagem co-diretor que tinha uma doença, uma esclerose múltipla, que tem seu tempo, né? E suas mudanças ao longo desse tempo. E aí eu vi assim uma narrativa paralela, assim, sabe, da esclerose e do filme a fazer. E ao mesmo tempo um tempo que ele não é controlável, né? O quanto a esclerose iria te afetar nesse tempo da realização do filme, e o quanto o filme iria ou se apressar ou ralentar em função da esclerose, né? Pela própria dinâmica de ritmo de trabalho. Mas o que poderia, para mim, ser algo como uma espécie de uma premissa ou sensacionalista ou hiperdramática, na escrita do projeto, pelo menos, eu sentia quase que uma espécie de um jogo, sabe? Entre o cinema e a doença, entre a invenção e o documental, e entre o drama real, né, e concreto, existencial, mas também alguma irreverência em lidar com ele, sabe? Não era um projeto. Sinta a compaixão desse personagem. Eu acho que o personagem tinha ali um jogo, sabe? Tinha uma consciência de que ele, dentro de um filme, é um personagem e que ele iria jogar com essa situação, né? E aí a pergunta, a curiosidade que eu tenho é o que, o que move essa premissa, né? Porque existe um modelo, existe, digamos assim, um segmento, documentário de doença, né? Existe esse segmento. Uhum, uhum. E aqui não me parece ser o caso, entende? Me parece ser o caso de um documentário de personagem que tem uma doença, mas que tem um processo criativo, que tem uma maneira de lidar nesse processo criativo com o quanto a esclerose está afetando, né? Por exemplo, a mudança da mão que desenha, né? Quer dizer, ele vai, na minha percepção, para além do diagnóstico e suas sequelas. Só que aí como a elaboração cinematográfica ela vai para lugares que a gente não tem controle, a elaboração de qualquer coisa em arte, né, tem um dado assim meio metafísico, de onde vem isso, né? Não era exatamente o que eu planejei lá na largada. Eu não estou dizendo que tudo foi pensado de largada, estou dizendo que esse é o resultado do filme, né? É, mas a minha pergunta é: de largada, vocês tinham essa clareza de que isso não é um filme de doença, de que tem um jogo para fazer aqui, tem uma escultura para fazer aqui? Sim, desde o início a gente
a gente queria fugir daquela mensagem de superação, né, da doença como a protagonista. Inclusive, Sim, tinha uma fala no filme, né, que a gente acabou tirando, que era, estava desenhando assim, olhava para a câmera e falava: esse não é um filme de superação, né? Então, eu como criador também, como humorista, né, como cartunista, eu queria trazer humor para dentro do filme e não essa mensagem da doença, do coitadismo, né, de trazer esse drama como um apelo, né, para as pessoas entrarem no filme. Não era essa a ideia inicial, não. E é uma preocupação que a gente tentou ficar atento o tempo inteiro, né? De tipo, para onde estamos indo. Inclusive no meio do caminho, né, Rafa? Acho que a gente também decidiu que tirar essas coisas burocráticas sobre a doença. Porque em algum momento a gente pensou em entrevistar especialistas, explicar um pouco mais. Tem uma breve explicação, mas é isso, né? O filme não é sobre a esclerose, doença institucional, assim, né? É sobre o Rafael que lida com essa sombra, né? Então, acho que logramos em não fazer um filme de superação. Não era a ideia de fazer aquele filme pega, sabe? Um filme que emocionasse pela dificuldade. Não, não é isso que a gente queria. E quanto sim, ao tempo, uma das maiores lições que eu tive com a esclerose múltipla, porque toda doença uma oportunidade de aprender, né? De se transformar. E o que eu mais aprendi foi respeitar o tempo, né? O tempo da vida, o tempo das coisas. Então, sempre quando eu tinha pressa para fazer alguma coisa, meu corpo dizia: calma, não é assim, vamos devagar, vamos pensar. E eu acho que isso dialoga muito com fazer cinema, né? Principalmente fazer cinema no Brasil, que a gente leva um tempão, leva 10 anos para fazer um filme, né? Nós sim. deu 9 anos. E se a gente apressa, não sai do jeito que tem que sair. E, a- e, e por outro lado, também tem, não a pressa, mas uma urgência de vida, né? Eu me lembro de uma história do Anthony Burgess, que é o autor do Laranja Mecânica. Ele foi diagnosticado com uma doença que o médico falou que ele tinha 6 meses de vida só. E ele ficou apavorado e pensou: preciso fazer alguma coisa. E aí ele escreveu a Laranja Mecânica nesse tempo. Passou 6 meses, ele já estava com a obra-prima dele pronta. E aí o médico disse: não, eu me enganei, tu não tem uma doença rara. Mas aquela urgência de vida fez ele fazer o livro mais importante da vida dele. E isso me impulsionou também para fazer meus quadrinhos e, e para botar as coisas para funcionar, né? Claro, respeitando esse tempo que eu falei no início, que não dá para passar por cima, né? Tanto no cinema como na vida. E acho E, que. Fala, Thaís. não, eu só ia pegar o gancho do que o Rafa falou, que eu acho que também é legal falar em termos de produção. Eu acho que esse tempo também foi diferente. Diferente de a gente estabelecer, nós vamos gravar do dia tal, né? A gente também foi fazendo o filme bem de uma maneira artesanal, que foi isso, né, Rafa? A gente marcava um dia, entendia como é Uhum. que o Rafa tava, se rolava, se não rolava. Várias vezes a gente marcou e acabou não gravando nada, acabou ficando só conversando. Então também, assim, para mim, como realizadora, também foi um aprendizado também de respeitar os tempos do Rafa e o tempo desse filme, né? Porque eu acho que isso é uma coisa é, importante de falar, que eu acho que cada projeto tem a sua forma de acontecer muito particular, né? Não tem como fazer um manual de cinema, Sim. principalmente eu acho que cinema documentário, que é isso, a gente foi entendendo conforme foi fazendo e foi ajeitando, assim, os processos, né? Thaís, você vem de uma experiência aí, né, de uma pós em documentário, né?
que eu queria que você falasse um pouco, mas também a partir assim disso que o Rafa estava falando, né, um respeito ao tempo e uma urgência de vida, né, que me parece uma forma também da gente lidar com o documentário, né? Quer dizer, o documentário ele demanda um respeito aos tempos, né? Senão a gente faz ficção e faz tudo acontecer na hora que a gente quer. Mas ao mesmo tempo, em geral, o documentário se funda numa urgência, né? E é uma urgência que vai ter que encontrar seu tempo, seu ritmo, mas existe sempre um sentimento de urgência, né? Quer dizer, esse é um filme a se fazer agora, não daqui a 10 anos. E aí eu queria que você, enfim, falasse um pouco sobre a sua relação com o documentário, né? Ou pode incorporar um pouco dessa sua experiência dessa formação que você fez agora, mais recentemente, enfim, e dos principais desafios com esse filme, principalmente, assim, desde desafios de realização a desafios de, enfim, viabilização financeira, como é que foi, assim, o acolhimento ao projeto, né? Nos lugares em que vocês submeteram o projeto. Nossa, muitas perguntas em uma. Eu já falei para o Rafa várias vezes e vou repetir, né? Eu disse para ele que depois do Memórias eu não sei se eu sou uma documentarista melhor, mas com certeza eu sou uma documentarista diferente. Eu aprendi, assim, esse projeto, o Memórias em si foi, eu acho que 3 doutorados juntos num só. Como tu falou, eu acabei de terminar um mestrado agora, muito legal a experiência, chama Doc Nomads, é um mestrado em Erasmus Mundus, focado em direção de documentário e ele é prático, né? Que é uma coisa que a gente não tem no Brasil, infelizmente. Foi uma experiência, assim, 2 anos, fazer... o tema de casa era fazer filme, cada semestre a gente tinha que fazer um curta-metragem, né? E foi muito interessante porque a gente terminou de gravar o Memórias e em seguida eu fui fazer esse mestrado, então ainda reverberando isso. Eu sou, assim, eu sempre brinco que o meu santo padroeiro é o Eduardo Coutinho, né? Fui muito influenciada por ele, eu sou formada em jornalismo, então quando eu vi que dava para fazer aquele tipo de documentário que não era jornalismo, ele realmente, assim, explodiu minha cabeça. Mas, e eu tenho pensado muito sobre isso, né? Sobre o fazer documental, nesse lugar de. Diferente da ficção, quando a gente escreve uma coisa e teoricamente a gente vai fazer exatamente o que estava na nossa cabeça, né? O documentário, especialmente o documentário, quando a gente está lidando com um personagem, é, um, é uma outra ética, né? É uma outra posta em cena, uma outra relação que a gente tem com a história que a gente está contando. Eu e o Rafa já falamos sobre isso, né? Acho que a gente foi super ingênuo de achar que, porque a gente se conhecia, porque a gente já trabalhava com contação de histórias, que a gente ia fazer isso muito fácil. Muito fácil. Ledo engano, ledo engano, ledo engano. E eu até estava conversando esses dias com uma amiga sobre isso, né? Comparando o Coutinho, que eu acho que é um marco no fazer documental brasileiro, né? Mundial, mas eu acho que no Brasil ele é uma grande referência. Eu acho que o tipo de documentário que ele fazia, de uma certa forma, se encerrou nessa coisa da relação com o personagem, né? Eu digo que o Memórias, para mim, é uma grande escola, porque eu sigo pensando sobre isso, porque eu não consigo imaginar fazer esse filme de um jeito diferente, de não trocar com o Rafa, né? A gente pensou junto a história dele. E a gente continua conversando e a gente, de novo, é um caso muito específico que a gente era amigo, né? Eu tô usando o Coutinho de base porque realmente assim, foi uma grande referência. O Coutinho sempre falava do método dele, né? Ele era um cara que, por exemplo, tinha uma equipe que pesquisava antes, ele tinha esse poder de só conhecer os personagens dele no dia que ele ia gravar, e ele sempre dizia isso em debates que depois ele nunca mais falava com as pessoas, né? Tipo assim, terminei o filme, olha aqui que legal que eu fiz, beijo, tchau. Não acho que isso diminui o poder das coisas, né? Era um outro jeito de fazer filme.
Mas hoje, e eu repito, assim, o Memórias, para mim, acendeu muito essa coisa de pensar essa ética do olhar, né? É, eu acho que o Memórias é o filme que ele é porque nós dois fizemos. Se fosse outra pessoa compartilhando essa narrativa com o Rafa, seria outro filme, né? Então, eu acredito que a gente está vivendo um momento do fazer documental em que não dá mais para o realizador se eximir do, da responsabilidade que ele tem de compartilhar o olhar com a pessoa que está sendo retratada, sabe? Eu acho que tanto por uma coisa ética, eu não tenho esse delírio de achar que eu tenho um poder de contar a história de alguém porque eu tenho um olhar especial sobre isso e porque eu estou, eu acho que espero que a gente tenha ultrapassado essa fase do documentário, né, de achar que a gente é o arauto salvador das pessoas que não podem contar essa história, porque a gente vive hoje uma era que a pessoa tem um celular, ela pode contar a história dela se ela quiser, né? Então tem isso. Mas eu acho que a gente está vivendo uma nova era mesmo de uma construção compartilhada, que a gente está se forçando a tirar essa capa que tinha antigamente do grande diretor, que sabe e está concedendo essa grande chance para as pessoas de estar na frente da câmera. Então, tanto que o meu próximo projeto agora é uma história da minha mãe e ela vai assinar a direção comigo também, porque nesse lugar de a gente está construindo junto, sabe? Eu não vou aqui professar que eu acho que todos os meus próximos filmes eu vou dirigir junto com a pessoa, porque, né, cada projeto é um projeto, mas eu não consigo mais imaginar um projeto que não tem esse compartilhamento, sabe? E outra que eu acho que é uma coisa que é os nudes, que eu digo do processo, que a gente precisa dizer que não é fácil, porque é, a gente está vivendo junto, né? Contar uma história é viver junto com a pessoa. E não é sempre fácil. Não é sempre legal. Não foi todos os dias que a gente sentou para gravar e foi fácil. A gente teve vários momentos de tensão, de isso vai entrar no filme, isso não vai entrar no filme, posso botar a câmera aqui, não posso botar a câmera aqui. O que que vai ficar, o que que não vai ficar. E acho, né, Rafa, que a gente faz as pazes com o filme que é possível fazer com as pessoas que fizeram esse projeto. E talvez, como eu faço documentário há mais tempo, eu acho que talvez para o Rafa foi um pouco mais difícil aceitar isso, porque ele está Sim, acostumado a trabalhar com uma contação de história que tem muito mais controle, né? sim, como eu vendo do quadrinho, onde eu consigo controlar tudo, né? Desde os atores, cenário, falas, né? Eu sou praticamente Deus quando eu for fazer uma história em quadrinho. Então, foi difícil de ir para o cinema, mesmo querendo fazer cinema desde criança, mesmo tendo estudado, na prática, é, foi difícil de entender que é uma arte coletiva, que não vai sair tudo do jeito que eu quero, que vai ter tensão, né? Puxar para cá, puxar para lá, eu quero assim, eu quero assado. E, e o filme foi essa junção de cabeças, né? Então, para mim foi um aprendizado, foi bem difícil, mas isso aí, eu acho que eu estou super orgulhoso do filme que a gente conseguiu fazer e estou pronto para ser cineasta agora. Já é, né? Já. Né? Eu ia só comentar em cima do que você estava falando, Thaís, que também tem um outro lado que a partir do momento em que essas narrativas, tanto em primeira pessoa ou narrativas, muitas narrativas documentais por dentro das famílias, né, por dentro de relações de proximidade, elas também não estão isentas de uma ética, né? Elas também são desafios éticos, porque muitas vezes a proximidade traz desafios éticos muito mais complexos do que as distâncias, né? Porque nas Sim, distâncias, de alguma maneira, sobretudo para quem faz documentário, que de alguma forma tem uma musculatura ética em exercício já, né?
não está na inocência completa, mas a distância ela traz quase que uma espécie de cartilha ética, né? Do que não fazer, enfim, existe hoje já uma espécie de vacinação pública no documentário com relação ao que não fazer, né? Não somos mais de um momento inocente do documentário. Agora, por outro lado, a proximidade, ela não tem essa clareza ética, nem nas nossas relações cotidianas, nem no documentário, né? Quer dizer, porque alguns lugares de onde parte essa proximidade já são lugares que muitas vezes uma documentarista que está distante não chegaria, né? Você já parte de um lugar que seria questionável eticamente se eu estivesse distante daquela personagem, daquela situação, né? É como se fosse você já tem um privilégio de uma suposta intimidade. E na suposta intimidade, muitos deslizes éticos também podem acontecer, né? E que às vezes não são nem claros para nenhum dos lados. Então, acho que também tem outros desafios que se colocam nesse filmar de perto, né? Filmar com alguém, e que não estão claros ainda, né? Eles não estão ainda, enfim, codificados, vamos dizer assim, dentro de uma cultura documental. Enfim, só um comentário, né, em relação a esse momento, assim, do documentário e aonde vocês entram nesse momento. Mas queria ir para um lado também agora um pouco mais objetivo, que é assim, tá, decidiram fazer um filme. Qual foi o caminho, né, desse fazer o filme até a estreia no CinePE? Ou Até seja, os fazer. editais, os laboratórios, como é que esse projeto se viabilizou? Bueno, eu acho que a primeira ideia de projeto que a gente inscreveu, não sei se tu lembra, Rafa, a primeira vez que a gente botou ele no papel foi para tentar um Prodave de desenvolvimento de 2016, eu acho que foi isso. 2015 a gente conversou, 2016 a gente já meteu num edital e, claro, estava ainda muito solto, a gente estava tentando achar, não ganhamos. Aí a gente continuou lapidando e eu acho que o primeiro reconhecimento da possibilidade de que isso podia sim virar um filme foi o Doc Lab, em 2018. Que daí fui só eu, né, Rafa? Porque eu me lembro que na época eu devia estar em São Paulo, alguma coisa assim. E foi muito importante para o projeto, porque foi no laboratório, nosso tutor foi o Andrés Zitella. Foi incrível, assim, e ele adorou a ideia do sapo que a gente já tinha. Tanto que o nome do projeto era outro, né? A Foco era o sapo. Depois, no meio do caminho, que a gente entendeu que a gente não podia perder os quadrinhos. Mas ele ajudou a lapidar várias coisas, assim. E isso eu acho uma coisa muito massa também dessa nossa junção, minha e do Rafa, porque para mim, eu tô, assim, expandindo um pouco agora essa coisa do jornalismo, de tirar um pouco de mim, sabe? Então, isso de conseguir fazer um documentário da vida de uma pessoa real, mas com essa fabulação, que eu acho que tem muito. Isso é o olhar do Rafa, assim, né? Da gente fazer esse megazord de vida real com esse híbrido ficcional e engraçado. Ainda que eu acho que. Não sei qual é a impressão do Rafa, eu acho que as pessoas ainda têm um pudor de rir Sim. Sim, disso, É, sim. né? tem o rir do cadeirante, né? Do esclerosado e rir com o esclerosado. Mas É. o filme é um convite a rir comigo, né? Então, eu acho que Mas o acho que projeto. tem um pudor Desculpa. ético, né? Será Que que talvez as pode? pessoas Ah, Será que ririam pode rir? fácil se fosse uma ficção, né? Que eu acho que aí, como é um documentário, que as pessoas ficam, opa. sim, É, e, enfim, aí voltei para casa com essa experiência do Doc Lab, a gente seguiu escrevendo e a gente botou, acho que foi logo em seguida que a gente inscreveu no Rumos. Ah, não, a gente tentou um edital estadual, não rolou, foi quase.
E aí a gente tentou o Rumos que a gente ganhou no final de 2020. Ah, porque foi aquele edital que, por causa da pandemia, atrasou, enfim. E aí foi no final de 2020 que a gente foi contemplado. E depois a gente também teve um. Aí a gente ganhou um edital estadual aqui do Rio Grande do Sul de complementação para finalizar o filme. Mas uma coisa que eu acho importante dizer que assim a gente ganhou um valor ok, mas nem de perto um valor que é o que esse filme custaria se a gente fosse fazer ele pagando todo mundo com todos os, os cachês merecidos e tempo, Eu né? acho, eu acho que o orçamento está um terço do que deveria ser, É, calculando assim por baixo, sabe? a gente fez muita coisa na guerrilha que eu acho que é. Eu sempre brinco, né? Eu falei, acho que foi lá no Cinepé que eu falei isso. Eu acho muito engraçado que o documentário, infelizmente, é o gênero que normalmente os fundos destinam menos dinheiro, né? Acho que a gente precisa de menos dinheiro. E eu acho que é o fundo que nos. É o gênero de fazer cinema que nos cobra a conta mais cara e emocional, né? Porque a gente fica muito Uhum. mais tempo envolvido no projeto. Tem esse envolvimento pessoal, né? Não é só ir lá escrever a minha história, contratar as pessoas e gravar. Tem todo esse outro trabalho. E me perdi aqui na minha reflexão, mas eu ia dizer que a gente conseguiu fazer por uma teimosia de insistir em coisas, né? Se a gente talvez tivesse feito um filme mais jornalístico, talking head, só entrevista, essa coisa um pouco mais formal, teria sido menos pesado em termos de produção, né? Mas a gente queria muito fazer isso. A própria animação, né, Rafa? A Uhum. animação 2D que demorou, tem 3 minutos, demorou um mês e meio para ser feita. Aham, é. A ideia E era ter bem mais animação, né? Em 2D. No fim, a gente acabou substituindo pelo motion e ficou muito bom. No fim, ficou melhor do que a gente imaginava, né? Agora, tem isso que vocês estão falando do orçamento, né? Quer dizer, eu sinto que tem uma cultura de pensamento mesmo em relação a dinheiro e documentário, né? Documentário nos editais, por exemplo, e que é um pouco assim, se o documentário coloca lá o seu orçamento real, a tendência é que os júris de editais, eu fiz parte de vários júris de editais, achem que está caro para um documentário. E aí eu sinto que por trás do esse tá caro para um documentário, tem uma certa cultura no nosso campo que é, mas documentário tem que ter algo de missionário. Não pode ser tão profissional, né? A ficção é o lugar da profissão. O documentário tem uma missão ali, a pessoa está querendo fazer porque é uma questão da vida dela, enfim, não precisa de tanto dinheiro assim, né? E que eu acho que é isso. Nenhum documentário no Brasil consegue levantar o dinheiro que seria o dinheiro planejado no seu orçamento, porque é isso. Se for esperar, não vai ficar pronto, já é lento para fazer, né? Se for ficar esperando o orçamento realmente completar, enfim. E também não tem muitas saídas, né? Quer dizer, você já ganhou esse edital aqui um tanto. Aí tem mais aqueles dois, mas mesmo que você ganhe aqueles dois, não necessariamente chega no seu orçamento, né? Uhum. Então é um catadinho que também não chega lá se você ganhar todos. E aí eu acho que, enfim, acho que tem um lado realmente de estar sempre colocando o documentário num certo território do amadorismo, né? Que eu acho que e o DocSP, de uma certa forma, a razão de existir dele é um pouco no sentido de tentar uma profissionalização do campo, né? De sair desse lugar do patinho feio do cinema, né? Mas mudando de assunto, vocês falaram dos fundos e uma questão que me passou vendo o filme, se vocês acham que esse é um filme gaúcho, olha, embora ele não polêmica. trate desta questão e ele não seja um filme de paisagens que te situam num território, né?
teria que ter algum conhecimento de pessoas gaúchas ou de Porto Alegre para você poder, né, ter que lidar com o que eu estou chamando aí de um filme gaúcho. Mas eu queria saber de vocês, assim, se vocês veem do filme hoje, vocês, nossa, isso é um filme gaúcho. Eu não vejo como um filme gaúcho, quer dizer, ele tem um sotaque gaúcho, mas nunca tive parado para pensar até tu fazer essa pergunta. Mas eu acho que não, acho que ele é mais universal, pelo menos me soa. Nossa, pergunta maravilhosa, porque a gente acabou de sair da experiência de Gramado, né, que é recente, tem uma mostra de longas gaúchos, e não é porque estou gravando aqui, rasguei essa seda lá no festival para os curadores, assim, eu estou muito impressionada de como a nossa produção está ficando mais diversa e melhor, assim, a mostra, a seleção de mostra de longas gaúchas estava muito boa. E aí eu fiquei viajando nisso, assim, tá muito boa e completamente diversa. Se a gente botar todos os 5 longas que estavam na mostra agora, eles são completamente diferentes. O filme que ganhou o melhor filme, que é A Transformação de Canuto, o filme do Ariel, que é maravilhoso, inclusive ganhou no ITFA, né? Ganhou um reconhecimento internacional. É um filme gaúcho, mas qual é o elemento? Talvez o Canuto traga um pouco mais isso que tu estava falando da paisagem, né? Tem uma coisa ali do Pampa, da Da fronteira, que fronteira, o nosso não tem, né? Não é um filme de lugar físico, Sim, mas assim, eu, eu confesso que talvez seja um pouco recente para a gente conseguir achar um elemento do que é um filme gaúcho. Eu vejo várias coisas muito boas e muito diversas. Antes da gente, antes do Canuto, um outro filme que também teve um espaço internacional é um documentário também do Bruno Barreto, Cinco Casas, que também, se a gente talvez tenha alguma coisa de paisagem, porque é um filme que se passa no interior do Rio Grande do Sul, mas também não saberia dizer assim, ah, isso é um filme gaúcho. Vou até fazer polêmica aqui gravando, todo mundo vai me ver. Eu acho que durante muito tempo a gente tem gente que usa essa chancela do filme gaúcho às vezes para depreciar. sim. Às vezes rola um pouco isso. Ah, é filme gaúcho. O cinema brasileiro passou por isso muito tempo, né? Ah, é cinema brasileiro. Que eu acho que finalmente a gente está conseguindo furar essa onda, né? Então vou também aproveitar aqui que estamos aqui publicamente e dizer que eu espero que para o ano que vem do Festival de Gramado, que é o festival mais importante do Rio Grande do Sul, que a premiação do cinema de gaúcho seja junto com o pessoal da Nacional, né? Porque eu acho que até pode rolar um argumento de querer dizer que é para a gente ter um espaço só nosso, mas não adianta, acaba segregando, né? Então, eu acho que talvez quanto mais a gente conseguir se aproximar das produções dos outros lugares do Brasil, talvez a gente consiga se reconhecer mais na diferença, no bom sentido, né? De olhar assim, olha, um filme gaúcho, que massa. Esse aqui é um filme pernambucano. Esse é um filme paulista, mas nesse lugar não da diferença ruim, mas de se reconhecer mesmo numa linguagem, né? Mas acho que é recente. Mas eu não sou pesquisadora, então posso estar falando um monte de bobagem aqui. Mas eu acho que é recente ainda para a gente achar uma marquinha. Sim, mas não que a marquinha tenha que ser, digamos, nos pontos de contato, né? Ela pode ser nas diferenças também entre um filme e o outro. Exato. Quer dizer, ter ali uma marca que eu considero muito, assim, que é a da inevitabilidade do local de onde você é e de onde você fala, e no caso do documentário, de onde as experiências se passam, né? Eu acho que de alguma forma fica impregnado, né? Na imagem, por uma coisa quase ontológica mesmo da imagem, né? A imagem está lá fazendo no seu plano um registro daqueles modos de falar, de viver, de humor, enfim, que traz alguma coisa da cultura para além da singularidade das pessoas, né? Mas não estava me referindo ao filme gaúcho como dentro de uma tradição de cinema gaúcho, mas Uhum. ao filme gaúcho em que, de alguma forma, está em contato com as experiências daquele território onde ele se passa, sabe? Sim, sim.
e às vezes é sutil, né? A conversa sobre o ponto de encontro no bar em que os quadrinistas iam, quer Ah, dizer, tem ali uma cultura local, né? Que não está no filme sendo estampada, né? Isso acontece em Porto Alegre nos anos tal, mas que de algum modo você sente assim alguma coisa que é local ali, né? Que não sim. que tem DNA, não está suspensa no mundo, né? Diria mais nesse sentido. Mas eu queria, assim, para a gente também começar a ir encaminhando aqui para o final, pegar uma questão que eu acho que é essencial, que é de largada de vocês, e que eu queria que o Rafael também comentasse como é que é, por exemplo, na sua produção em quadrinhos, que é essa relação que vocês já falaram aqui, da ficção com o documentário. É, eu sinto assim que a ficção ela entra, né? As marcas da ficção ali dentro do filme, elas de uma certa forma elas entram, mas elas também são desmascaradas no próprio filme, né? O filme joga com a ficção, né? Ele coloca a ficção e depois fala, ha, 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 ha. É ficção. Que é muito impressionante na cena em que o Rafa tá chorando. É uma interpretação incrível, porque eu acreditei no choro num primeiro momento, e aí eu falo assim, "Mas por que que essas pessoas estão falando enquanto ele chora?" Dá. Aí vem a coisa da ética da proximidade, né? Assim, puta sacanagem, o cara tá chorando e aí ele tá preocupado com o plano. E E aí a própria interpretação é desmascarada, né? E o filme vai dando aqui e ali essas pistas de um jogo, né? De um jogo com a ficção, de uma, que eu sinto, e aí eu queria que o Rafa colocasse mais, que já está na produção dos quadrinhos, né? Quer dizer, eles não são pura ficção, eles nascem de alguma forma, você até coloca isso no filme, de experiências, né? Ou de observações suas, que não é simplesmente da imaginação, né? Mas saem de algum lugar concreto. Então, queria que vocês falassem um pouco desse jogo mesmo, que eu sinto que, apesar de todo o controle, o Rafa é Deus no quadrinho, não sei o quê, eu acho que nessa relação ficção e vida, existe aí um diálogo, né, entre o filme e a produção em quadrinhos. A nossa ideia desde o início era confundir o público, né? O que que é real, o que que é ficção, o que que é brincadeira, quem é que está narrando, né? E eu acho que a gente conseguiu fazer isso e isso de fazer uma metalinguagem também, né? Demonstrar e principalmente nessa cena e no final também, né? A gente mostra os bastidores. Então, a ficção também acaba sendo realidade, né? Nos quadrinhos, o Memórias do Esclerosado, ele é basicamente memórias, né? Então tem pouca ficção ali, mas claro que tem o floreio, tem uma poesia, eu tento deixar mais leve, mais divertido. E aí nos outros quadrinhos que eu faço, ficção mesmo, também tem muita memória minha, muita vivência que eu acabo colocando. Então é difícil de separar, né, o que que é realidade, o que que é ficção. Isso a gente também fala muito no filme, né, do que é invenção, o que é memória de verdade, o que é sonho. E eu acho que a vida é isso também, né? A gente a gente não pode confiar totalmente na memória. Tem muita coisa que a gente lembra e depois olha uma foto e vê, cara, mas essa casa aqui para mim era amarela, ela não era vermelha, né? Só que estava muito claro na memória que era vermelha. Então, ou amarela, sei lá. Então tem muito disso, a gente acaba sendo traído pela memória, criando, né, histórias e, e eu acho que a vida é assim, né? É difícil de saber o que que é real, o que que não é. Meio Matrix, né?
Que nem documentário. É, O que É, que é verdade? é, mas acho também isso porque a gente tem uma cultura, não sei se exclusivamente ocidental, que cria essa polaridade, né, entre o que é a realidade, o que é o sonho, o que é a imaginação, o que é o desejo, o que é a fantasia, como se tudo isso não fosse componente da vida, né? uhum, Não tá parcelado cada um estanque num lugar, na própria subjetividade das pessoas, né? Isso está totalmente amalgamado, fundido, não é? Não tem assim, ah, essa é a minha imaginação do lado esquerdo. E essa é a memória que eu realmente vivi do lado direito, porque a gente vive a imaginação, né? A gente vive os é. sonhos, os pesadelos, enfim. Essa tua colocação aí, eu acho que é bem pertinente porque eu percebi isso mais no filme, ficou mais claro para mim que tudo é uma coisa só, fazendo o filme, né? Discutindo o que que é memória, o que que é verdade, o que que é ficção. Para mim está mais claro que tudo isso, né, faz parte da vida, né? O sonho, né? Eu falo muito disso no filme, que o sonho é vivido também, faz parte da minha vida. Né? O que acontece nos sonhos acontece também comigo, aconteceu, então fica tudo misturado. E às vezes a memória do sonho é mais intensa e mais estruturante para nós do que Uhum. memórias de acontecimentos, né? Quer dizer, Exato. tem outras ressonâncias, né? Bom, a gente vai concluindo aqui. Para encerrar, então, eu queria só que vocês falassem assim um sonho de vocês, um sonho concreto, um sonho simbólico, seja para si pessoalmente, seja para a atividade de vocês, enfim, porque também acho que fazer filmes, se você não tiver alguma dose de sonho, por mais ancorado que você esteja na realidade, se você não tiver alguma projeção de futuro, né, para a humanidade, não acho que as pessoas sairiam fazendo arte, fazendo filmes, né? De alguma maneira se pensa numa expectativa para frente. Então, eu queria que vocês falassem um pouco do sonho antes da gente Bem, encerrar. eu sonho em ser cineasta desde criança, né? Quando eu comecei a fazer quadrinho, eu queria fazer quadrinho e cinema. E a Thaís já é cineasta há décadas, né? Desde os anos Décadas? 2000, desde os anos 2000, 2010, 2020, são 3 décadas já que está aí. Oh! Tu não parou para pensar nisso, né? E eu estou iniciando, então eu estou muito feliz com o resultado do filme. E o meu sonho só agora é trabalhar com cinema, com desenho animado. Já estou com os roteiros prontos. Vamos ver se eu emplaco aí. Claro que não vou deixar de fazer quadrinho, que é a minha linguagem que eu mais domino. Mas ir para o desenho animado, ir para ficção, fazer curta antes de tentar um longa, porque longa é cansativo, é muito tempo de trabalho. E eu tenho cancha ainda para aprender, né? Então, meu sonho mesmo é isso, é me dedicar agora, aproveitar os holofotes de memórias para trabalhar principalmente com desenho animado. Eu acho que eu estou apostando mais as fichas aí, no, que é que é a intersecção, né, entre o quadrinho e o cinema. Né? O desenho animado seria uma mescla dessas linguagens aí. Ai, essa pergunta existencial, essa aí. Sonhos. Sonhos tem vários. Eu acho que eu quero. O meu sonho é conseguir continuar fazendo filme, né? Porque a gente sempre. É uma piada que a gente tem, que é uma piada triste, que a gente sempre acha que vai ser o último, né? O último, porque assim, eu não sei se o próximo vai ter financiamento, se eu vou conseguir terminar, quanto tempo vai demorar. Então, conseguir continuar fazendo filme e me transformando fazendo filme, porque eu acho que também não tenho pretensão de mudar o mundo, mas gostaria de seguir me transformando, sendo alguém melhor nos processos de fazer um filme, e quem sabe os filmes que eu conseguir fazer também
chegar nas pessoas e transformar elas de alguma forma, assim. Acho que isso é um sonho possível. Bom, gente, quero agradecer muito a conversa, o compartilhamento, né, das experiências aí em torno do Memórias de um Esclerosado. E lembrar que o filme vai estar, então, na programação do DocSP, né, no versão online ali do DocSP, e estimular as pessoas para que conheçam, quer dizer, a partir dessa conversa, as pessoas se sintam aí curiosas e com expectativa para ver o filme e aí ter suas próprias percepções. Mas muito obrigado, gente, foi um prazer enorme aqui essa conversa. Eu que Obrigada. agradeço.